Antes do dia nascer, alguém já se levantou, tomou seu café em silêncio e para a roça caminhou. Ainda com frio no rosto e esperança na mão, vai plantando seus sonhos por cima desse chão. Quem vive da terra aprendeu a esperar. Tem dia de perder, mas tem dia de ganhar. Quem planta acredita mesmo sem garantia. Enfrenta o sol, enfrenta a chuva com coragem todo dia. Sou caipira, sou guerreiro, sou um grande brasileiro. Sou da tecnologia e da simplicidade. Alimento o campo e também a cidade. Tantas dificuldades já passamos para hoje aqui chegar. Pensamos sim em desistir, mas agimos para ganhar. A família acompanha cada passo dessa lida, porque ninguém vence sozinho os desafios dessa vida. Tem a força na enxada, tem clamor na oração, tem amor pela família e pela terra, gratidão. E quando chega a noite, depois de tanto trabalhar, leva o cansaço no corpo, mas a dignidade no olhar. O filho observa o avô contando a história, e assim vai nascendo o legado e a memória. E hoje aqui reunidos, neste grande encontro nacional, celebramos homens e mulheres de valor essencial. Que Deus abençoe o campo, a família e o produtor, e nunca deixe faltar a esperança e o amor. Os meus versos são modestos, mas vêm do coração. Tudo isso para dizer que existe simples, gente simples e de coragem movendo essa nação. Sou caipira, sou guerreiro, sou um grande brasileiro. No time dos vencedores, brilha a estrela dos nossos agricultores. Seminário Nacional da Beterraba, onde o agro se encontra. Sejam muito bem-vindos ao Seminário Nacional da Beterraba. Vamos então iniciar a nossa atividade de hoje. Muito bem. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, autoridades, lideranças, parceiros, produtores, amigos do campo, amigos da roça, sejam muito bem-vindos ao Seminário Nacional da Beterraba. Eu sou Júnior Correia, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã de hoje, apresentando esse evento, junto com minha parceira Cibele Gulim. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Muito obrigada, Júnior, bom dia Senab. Muito bem, gente, hoje, em nome do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, em nome também do IAC, é com imenso orgulho, emoção e gratidão que damos início a esse momento tão especial. Hoje não estamos apenas abrindo um evento, estamos aqui celebrando uma história que começou com coragem, propósito e também visão de futuro. E nós estávamos aqui quando tudo começou. 2025, no primeiro Senab. O primeiro Senab, Júnior, não foi só um encontro, não foi apenas um encontro, mas foi o nascimento de um movimento que deu voz à cultura da beterraba, um movimento que uniu o campo à tecnologia, uniu o produtor ao conhecimento, um movimento que transformou um sonho coletivo em uma realidade grandiosa. Foi aqui que ideias ganharam força, que conexões se tornaram parcerias. E foi aqui, no Senab, que o trabalho do produtor rural foi valorizado como ele de fato merece, com respeito, reconhecimento e protagonismo. E hoje, minha gente, diante de tudo que foi construído, nós damos um passo ainda muito maior. O segundo Senab, ele nasce mais forte, nasce mais estruturado e também mais ousado. Nasce com a missão de ampliar horizontes, de gerar oportunidades, impulsionar ainda mais toda a cadeia produtiva,
Você está em São José do Rio Pardo, nós estamos em São José do Rio Pardo, terra que respira o agro, que produz, que inova, que acredita, terra de gente que acorda cedo, que enfrenta os desafios diários e principalmente gente que nunca desiste. É por essas pessoas que esse evento existe. O Senab é mais do que um seminário. O Senab é um ponto de encontro de histórias. É o lugar onde o conhecimento encontra a prática. Onde a tradição caminha lado a lado com a inovação. Onde o futuro do agro começa a ser desenhado. Aqui, cada estande que vocês viram lá fora representa um sonho. Cada parceria significa uma conquista. Cada produtor uma história de luta e também superação. Nos próximos dias, no Senab, viveremos muito mais do que palestras. Viveremos muito mais do que negócios. Viveremos conexões verdadeiras. Aprendizados que transformam. Viveremos oportunidades que podem mudar trajetórias. Por isso, nossos agradecimentos especiais a todos que tornaram isso possível, aos patrocinadores, aos expositores, a todas as instituições, parceiros e principalmente ao produtor rural, que é a razão de tudo isso daqui existir. Por isso, hoje abrimos as portas para o conhecimento, para a inovação, para o crescimento e também para o futuro, não é, Sibeli? Com toda certeza. É com muito orgulho, Júnior, além de emoção e gratidão também, em nome do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, nós agradecemos as autoridades aqui presentes. Pois é, e veio muita gente boa para cá, Sibeli, do qual a gente precisa agradecer muito pelo deslocamento, pela disponibilidade que encontrou na agenda para prestigiar o evento. Agradecemos a Carmen Cecília, aqui de São José do Rio Pardo, presidente do Conselho Euclidiano. Agradecemos também a Thaís Nogueira, ela é gestora da Agricultura e Secretaria Municipal de Agricultura aqui em São José do Rio Pardo. Também daqui de Rio Pardo, Miguel Paixão, assessor do deputado Luiz Fernando Teixeira, aqui do PT Regional. Agradecemos ao senhor Pedro Silberti, Albert, desculpa. Muito bem. Agradecemos ao Pedro Albert, que é representante do deputado Paulo Teixeira. O Pedro é de Águas da Prata. Também a Rose Vasconcelos, secretária de Turismo e Cultura. Agradecemos o Murilo Pinheiro, gestor do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de São José do Rio Pardo. Ao Wagner Genaro, presidente do Sindicato Rural de Casa Branca. Também ao Luiz Carlos Gomes da Cruz, presidente do Sindicato Rural de Pirassununga. Ao Nelson Donizete Viel, presidente do Sindicato Rural de Araras. Também a Priscila Abreu, que é vereadora na Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Pedro Luquezzi, diretor tesoureiro da FAESP. Tiago Colpani, ele é vereador da cidade de Mococa. Ao Márcio Vassoler, também diretor e secretário da FAESP. Ao Daniel Iong, presidente da Associação Comercial Industrial de Rio Pardo. Renato Lustosa, assessor da Apex Brasil. Ao Francisco Sérgio Lange, presidente do Sindicato Rural de Divinolândia. Ademar Pereira, presidente do Sindicato Rural de Caconde. Ao senhor Maranata, prefeito de Itobi. Também agradecemos ao Isonel Tossini, presidente do Sincopar, também ao João Batista Andrade, nosso amigo do Sindicato Rural de São Sebastião da Grama, Senab, onde o agro se encontra. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, agora pedimos a todos vocês que gentilmente possamos ficar em pé para que possamos acompanhar a execução do nosso lindo e emocionante hino nacional brasileiro.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, podem se assentar para que nós possamos iniciar então a nossa solenidade de abertura. Cibele, eu achei essa estrutura que o pessoal proporcionou para a gente sensacional. Que coisa linda, né? Ver tanto empenho, tanta dedicação ao longo, principalmente dos últimos dias, que o pessoal estava correndo para lá e para cá para poder organizar as coisas, né? Para quem chega e vê tudo pronto, né? Isso aqui, para quem não conhece, é um estádio, né? É um estádio poliesportivo. E aí você chega aqui, você vê tudo isso transformado com tanta atenção e carinho para a população de São José do Rio Pardo e arredores. Tudo isso para essa celebração tão grandiosa, para celebrar a beterraba, para trazer conhecimento, inovação, tecnologia, negócios. E é tão importante a gente, além dos agradecimentos já feitos, a gente gostaria de compor o palco agora. Muito bem, posso começar chamando? Queria chamar o nosso anfitrião para compor o palco. Recebam com muito aplauso e muito carinho o presidente do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, Ney Minucci. Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Convidamos também o prefeito municipal de São José do Rio Pardo, Márcio Calegari Zanetti. Seja muito bem-vindo, Márcio. Também convidamos o ex-ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, deputado federal, senhor Paulo Teixeira. Chamamos ao palco o senhor Lauro Paz. Ele é coordenador de cooperativismo e representa nesse momento o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Lauro. Aproveito também para fazer a saudação do Ronaldo Ribeiro, que nós não pronunciamos anteriormente. O Ronaldo, seja muito bem-vindo, que é o superintendente do INCRA.
Chamamos com muita honra para compor o palco o Dr. Tirso Meirelles. Ele é presidente da FAESP do Estado de São Paulo. Marcos Landel, coordenador geral do IAC, seja bem-vindo. Convidamos o gerente do Escritório Regional de São João da Boa Vista do SEBRAE, senhor Marcos Kremer. Também o Rafael Cossian, ele que é o nosso presidente da Câmara Municipal. Rafael, bem-vindo ao Senab. Muito bem. O Ronaldo também já está no palco, gente? Não está ainda? O Ronaldo está por aqui? Ronaldo, sobe aqui com a gente também. Super importante você aqui conosco. Muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, vou pedir a gentileza para que nossas autoridades podem se assentar, para que nós possamos, então, iniciar aqui as boas-vindas para o nosso auditório, a todos que vieram acompanhar. E eu vou iniciar transferindo a palavra para o nosso anfitrião, Ney Minucci. Seja muito bem-vindo. Por gentileza, contigo a palavra. Se quiser, fique à vontade para usar o púlpito. Vamos usar aqui o papel, né? Muito bem. Bom dia a todos. Parece que está todo mundo dormindo. Vocês estão com fome, né? Bom dia. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, mais um ano estamos aqui novamente. Agradecer esse pessoal aqui que está aqui, o Marcos Kreme, né? Do SEBRAE aqui de São João da Boa Vista, representando nós aqui muito bem. Obrigado, Marco, pela presença. Dr. Tirso, obrigado mais uma vez. Está vindo bem em São José agora, está gostando da cidade. Né? Obrigado aí pela presença e pelo apoio que a FAESP vem dando. Como o SEBRAE também, né? Vem nos apoiando muito aqui no evento. Paulo, não tem nem palavras, Paulo, falei que eu não tenho as palavras, e não tem mesmo. Pelo apoio que você vem dando desde o primeiro Senab, a força, muito obrigado. Prefeito Márcio, sempre com nós junto, a prefeitura, sempre trabalhando junto, porque não tem como fazer um evento desse porte, desse tamanho, sem um apoio com a prefeitura junto. Ô, Márcio, muito obrigado pelo apoio. O Lauro aí, que está aqui representando nosso secretário de Agricultura. Obrigado, Lauro, pela presença. E o Marcos Lalange, nosso eterno pesquisador do EAC, que faz uns trabalhos fantásticos ali. Muito obrigado e pela parceria, pela organização, né, que está junto com nós no trabalho aqui do evento. E o Ronaldo Ribeiro, do INCRA, muito obrigado, Ronaldo, pela presença. E o presidente da Câmara, nosso, Rafael Cossian, também, obrigado aí pela presença e o apoio que todos vocês vêm dando para a gente. Estou bem hoje, gente, para falar. Não me emocionei ainda. Hoje, abrimos oficialmente o Senab 2026. Mas essa abertura não marca apenas 3 dias de eventos, de programação. Ela representa o resultado de meses de planejamento, dedicação e trabalho em conjunto. O Senab prova que o agro brasileiro também vence quando trabalha junto. Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindos ao Senab 2026. Que este seja o melhor Senab da nossa história. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ney. A gente acompanhou toda a dedicação, todo o entusiasmo para fazer
com que esse evento acontecesse. Pessoal, a pedido da organização, além das nossas autoridades que aqui estão para compor o palco, nós teremos uma saudação muito breve. Eu gostaria de chamar aqui a Karen, que ela é especialista da Apex Brasil, para poder saudá-los a todos e cumprimentá-los em nome da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Karen, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui as autoridades aqui do palco presentes, agradecer ao Ney e o sindicato pela oportunidade de estar aqui, o convite. Eu venho representando a Márcia Nejaim, a representante regional do escritório Sudeste da Apex Brasil, que fica em São Paulo. Trazer também um abraço do Sr. Silvio Torres para todos vocês, assessor da Apex Brasil hoje. E dizer que a Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos. Ela está ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, o MDIC, e o nosso propósito é justamente promover produtos e serviços brasileiros no mercado internacional. Então, aqui o nosso papel é sensibilizá-los, dar a oportunidade do produtor rural enxergar o mercado internacional como oportunidade comercial e de desenvolvimento local também para a região. Então, falar que a Apex Brasil atua desde a capacitação em parceria com o SEBRAE é um grande parceiro nosso, o PIEX, hoje são mais de 2.400 vagas para as empresas que querem se qualificar para exportação. Aqui para o estado de São Paulo, é uma qualificação, um programa gratuito, chama PIEX, Programa de Qualificação para Exportação, totalmente gratuito, subsidiado pela Apex Brasil e pelo SEBRAE. Trabalha também com ferramentas de inteligência para ajudar os produtores rurais e as empresas como um todo, né, da economia brasileira a exportarem, e também ações de promoção comercial ditos, que é colocar as empresas e produtores rurais frente a frente a potenciais compradores internacionais. Então, a Apex atua em todas essas etapas para ajudar as empresas brasileiras a exportarem mais e melhor. E no agronegócio, a gente sabe que o Brasil é o potencial, tem grande potencial, quase 170 bilhões de exportações no ano passado foram do setor do agronegócio, isso dá quase 50% de tudo que a gente exportou ano passado. E a ideia é fazer com que o nosso agro vá mais longe e para mais países no mercado internacional. Então, deixar aqui o recado de que a Apex Brasil está com vocês, apoia vocês, o que vocês precisarem, na exportação, a gente está junto. Temos um programa também em parceria com a CNA, com o SEBRAE, para ajudar os produtores, né, uma iniciativa para que a gente apoie ainda mais o empreendedor rural a chegar no mercado internacional, e aí também, de novo, com capacitações, ações de promoção comercial. Né. Temos também um programa que Cooperar para Exportar, que é com cooperativas, a gente também capacita cooperativas para também estarem vendendo para o mercado internacional. Inclusive, em novembro, em Brasília, a gente vai trazer compradores internacionais para fazer rodadas com 250 cooperativas do Brasil. Então, aqui deixar o recado de que a Apex Brasil está aqui para apoiar vocês e também colocar esse olhar no mercado internacional como uma oportunidade de negócios e desenvolvimento regional. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar a Karen para compor também o nosso palco, né? Representando aí a força da mulher também aqui no Senab. E agora, para uma breve saudação, eu convido o Francisco Miguel, representando a Embrapa. Francisco, muito bem, receba os aplausos. Bom dia. Seja bem-vindo, Francisco. Uma breve saudação para o nosso Senab. Queria parabenizar e agradecer toda essa composição das autoridades aqui, representando todos os poderes públicos, a sociedade civil também, as políticas públicas, né, relacionadas à agricultura. Agradecer também a oportunidade de me apresentar aqui enquanto representação de algumas instâncias, especialmente eu sou analista da Embrapa Meio Ambiente, uma das 43 unidades da Embrapa, né, que é vinculada ao Ministério da Agricultura. São 43 centros de pesquisa, né, de ciência, tecnologia voltado para a agricultura sustentável, que
A gente parabeniza também aqui a organização por essa busca também da produção aliada aos conceitos da sustentabilidade, né? A sustentabilidade no sentido da produção, da produtividade, né? Gerar renda, aliada também à conservação dos recursos naturais, aliada também às questões da justiça social também, distribuição da renda no campo, da agricultura familiar, de todos os modelos de agricultura, né, que existem no campo, no Brasil, que a gente está aqui, então, para representar um pouco esse movimento, né, especialmente, né, a Embrapa Meio Ambiente, ela é sede em Jaguariúna, né, todos estão convidados a conhecerem, muitos já conhecem também e venham a conhecer também. E algumas unidades da Embrapa têm também uma identidade especial também com a temática da beterraba, né? A Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal também, que todas as possibilidades de integração. Então, por um lado, a gente trabalha vinculado a um tema específico também do desenvolvimento sustentável nessas dimensões econômica, né? Ambiental, social, e também que a gente tem as nossas ações territoriais dentro das políticas públicas, né, dos territórios, né, e nessa região, na região de São João da Boa Vista, onde está inserido também, né, aí deve ter uma disputa se quem está na região de quem, né, aqui é São João da Boa Vista, está dentro da região aqui também, e a gente poder, de alguma forma, atuar num núcleo de agroecologia, existe um stand aqui também, um grupo que está trabalhando para promover também, junto com as cadeias produtivas, os sistemas de produção, e de uma forma integrada, né, também com essas dimensões da sustentabilidade. Existe um stand ali que existe um núcleo de agroecologia na região. Então, queria saudar, estaremos lá também, né, participando, e saudar e desejar um ótimo evento, né, o segundo Seminário Nacional da Beterraba. Muito obrigado. Francisco Miguel, muito obrigado pelas palavras também. Nós queremos aproveitar, gente, e saudar aqui também José Eduardo Carrilho, que é gestor estadual de agronegócio do Sebrae São Paulo, também ao Edivan, que é vereador em Itobi, ao Diego Valente, que é o diretor do Instituto Federal da Regional de São João da Boa Vista. Também, para fazer uma breve saudação, convidamos a Thaísa, professora do MDA e que representa o Elvio Mota, superintendente do MDA. Thaísa, seja muito bem-vinda ao Senab 2026. Obrigado. Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Quero saudar a mesa, nosso ex-chefe, Paulo Teixeira, ex-ministro Paulo Teixeira. Eu estou aqui em nome da Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Agrário de São Paulo. A gente fica no mesmo prédio do INCRA, lá em São Paulo, no Santa Cecília, e, para mim, é uma satisfação muito grande voltar à região. Aqui, em 2024, eu iniciei minha carreira profissional como zootecnista, trabalhando com produtor de leite, aqui no território da Mogiana, morava em São João da Boa Vista. Então, para mim, é uma felicidade muito grande retornar à região e ver como cresceu o agro aqui na região de vocês. O MDA, ele participa principalmente com as políticas para as agricultoras e os agricultores familiares. Nosso ministro Paulo Teixeira, ele foi responsável por grande parte das políticas. A gente tem o CAF, tem o PENAI, tem o PAA, né, várias políticas, alimento no prato. Então, a gente veio aqui hoje para garantir que as políticas públicas cheguem até vocês, agricultoras e agricultores familiares. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco. Nós estamos aqui por vocês. O MDA foi retomado, principalmente para vocês, agricultoras e agricultores familiares pequenos e médios. Eu quero parabenizar o sindicato, no nome do Ney Minucci, pela excelente organização e também dizer para vocês que, para a gente, é uma satisfação e uma felicidade muito grande ver um evento e uma magnitude nesse tamanho. E também os estudantes, né, dos institutos federais. Eu sou do Instituto Federal Baiano, estou requisitada aqui para São Paulo, então, para a gente, é uma felicidade muito grande trazer os estudantes para um evento desse. E parabenizar quem aí está no backstage, né? Quem não está aqui mostrando, mas está aí nos bastidores, para que esse evento seja um sucesso. Um bom evento a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada pelas suas palavras, Thaís. Obrigada por prestigiar o Senab. E agora, para as suas considerações, eu convido o gerente do Escritório Regional de São João da Boa Vista, do SEBRAE, senhor Marcos Kremer. Contigo, Marcos. Muito bom dia a todos os presentes. Para nós do SEBRAE é uma satisfação estar aqui participando mais uma vez desse seminário, que cada ano cresce mais, né? A gente vê pela estrutura aí. Gostaria de cumprimentar primeiramente o senhor prefeito municipal, Márcio Zanetti, na pessoa dele, cumprimentar as demais autoridades presentes. Para o SEBRAE, apoiar este evento significa apoiar a força, a inovação e o empreendedorismo do nosso agronegócio regional. Estamos aqui para caminhar lado a lado com vocês, transformando tecnologia e conhecimento em desenvolvimento econômico e grandes negócios. Sintam-se todos muito bem-vindos e que estes dias sejam de muitas conexões, aprendizado e prosperidade para o campo. Um excelente evento a todos. Vou aproveitar aqui um tempinho, rapidamente, para falar um pouquinho aqui do PIEX. Nós estamos com o PIEX, que foi falado pela a representante aqui, que é da Apex. O PIEX é um programa que o SEBRAE está trabalhando em parceria com a Apex, e nós estamos com vagas abertas aí para quem tiver interesse. É só procurar o SEBRAE, ou o SEBRAE aqui que fica aqui no município de São José do Rio Pardo, ou diretamente em nosso escritório. Quando procurarem, digam que é para respeito do PIEX, que a pessoa já vai direcionar vocês. Tá? Até confirmei agora se ainda temos vagas, e acabei de receber a resposta, e temos ainda. E depois, com detalhes, vocês vão saber melhor como que funciona esse programa. Tá? Então, muito obrigado. Muito bem, Marcos. Receba a salva de palmas também da nossa plateia. Queria aproveitar, né, Marcos, e dizer para vocês, olha que chique esse drone que até assusta a gente. Muito bem. Queria dizer, né, Marcos, que o PIEX realmente, para quem tem interesse na exportação, é um programa muito especial. Agora, com a palavra, queria convidar o Marcos Landel, coordenador-geral do IAC. Marcos, seja muito bem-vindo. Contigo a palavra. Bom dia a todos e bom dia a essa mesa. Eu quero cumprimentar o prefeito Márcio, né, em nome dele, abraçar todos vocês. Bem, o Instituto Agronômico está bastante feliz em participar de uma maneira bastante efetiva desse evento. É o nosso segundo ano junto com a feira, com o evento, né? Estamos aqui. Agradecer os colegas do IAC que estão atuando bem próximos, o Sebastião Lima, a Eliane, nossa pesquisadora dessa área, e o Thiago Factor, né? Por estarem aqui atuando. E queria dizer para vocês que o Instituto Agronômico, que essa semana completou 139 anos, criado ainda pelo imperador Pedro II. Ele já estudou 124, 125 espécies na história dele, e dentre eles a beterraba. Nós temos um boletim técnico, o boletim técnico 210, intitulado Beterraba do plantio à comercialização, que é sobre a cultura da beterraba, e à disposição de todos aqueles que quiserem trabalhar, né, com a cultura da beterraba, todos os produtores, tá? Isso está lá. E no nosso boletim 100, que é um best-seller do IAC, que trata de mais de 100 culturas sobre adubação, né, um trabalho assim enorme, hercúleo, e nesse boletim 100 também está lá, como fazer a adubação da beterraba. Tá? Então, o IAC tem isso para oferecer para a cultura da beterraba, e dizer que nós estamos abertos e com um projeto para ampliar agora, não é, o trabalho da beterraba. Nós estamos procurando apoio de empresas que nos venham trazer recursos para que a gente consiga fazer isso, justamente para oferecer uma coisa ainda mais atual para todos os produtores. Estamos aí abertos para integração junto àqueles que atuam também no agronegócio. Muito obrigado, parabéns,
Realmente, essa plateia desse tamanho é uma surpresa, né? Estamos muito felizes com o sucesso de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos Landel, pelas suas palavras acolhedoras aqui para o nosso Senab. E eu gostaria de convidar agora para as suas considerações o senhor Ronaldo Ribeiro, que é o superintendente do INCRA de São Paulo. As palavras são suas nesse momento, senhor Ronaldo. Seja muito bem-vindo ao Senab. Muito obrigado. Um bom dia a todas e todos aqui. Quero saudar a minha amiga Thaís, que está lá no fundo, lá, que me recebeu aqui hoje pela manhã, e saudar o prefeito Márcio Zanetti, que já se tornou meu amigo, né? E já fica convidado, prefeito, para ir lá em Registro, na Festa da Banana. Aí eu venho aqui na Festa da Beterraba e você vai lá no Vale do Ribeira para participar da nossa festa, lá na Festa da Banana do Vale do Ribeira, tá certo? Fiquei muito feliz de estar aqui. Quero saudar o meu amigo, o deputado Paulo Teixeira, me convidou para essa missão de ser o superintendente do INCRA de São Paulo. Eu estou lá desde janeiro desse ano, trabalhando todos os dias aí. O INCRA tem duas funções muito importantes para a agricultura brasileira. A primeira delas é fazer a reforma agrária, possibilitar que aquelas pessoas que queiram trabalhar, que queiram produzir, possam ter acesso à terra e possam se tornar agricultores. A segunda grande função do INCRA é a função da regularização fundiária. As pessoas e os produtores rurais se lembram do INCRA quando eles comercializam, compram ou vendem a sua terra, ou quando também, às vezes, a família precisa fazer a sucessão familiar, e aí eles vão se lembrar que eles têm que estar em dia com a documentação lá do INCRA, e isso é um trabalho muito importante que o INCRA desenvolve em todo o Brasil. Chegando aqui, eu conversei com o prefeito e nós combinamos de trazer um programa do INCRA chamado Terra Cidadã, que oferece a oportunidade para que os produtores rurais possam, através da prefeitura, acessar os serviços do INCRA e regularizar a situação da sua propriedade rural. É um instrumento simples, é um acordo de cooperação técnica que nós podemos fazer em conjunto e trazer o INCRA para mais perto do município, para mais perto da região onde ele está inserido. Quero fazer essa breve saudação, agradecer muito ao ministro Paulo Teixeira. Ele foi responsável pela reconstrução do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que presta um grande serviço à agricultura familiar brasileira. Anteontem foi lançado o Plano Safra, que atende com crédito muito acessível aos agricultores familiares. A gente sabe que aqui no município, prefeito, deve ter mais ou menos uns 700 agricultores familiares que podem acessar o crédito com juros de 2% ao ano, que é um juro extremamente barato, extremamente feito para propiciar que as pessoas realmente possam produzir cada vez mais alimentos baratos, alimentos saudáveis. Tem mais um detalhe ainda. Se for uma produção agroecológica e orgânica, ainda ele consegue um juro mais baixo do que esse que foi estabelecido. 1%. Está me ajudando aqui o ministro Paulo Teixeira. Então, meus amigos e minhas amigas, fico muito alegre em conhecer aqui o município, que eu ainda não conhecia, me senti em casa pela recepção do prefeito, espero voltar outras vezes e parabéns pela festa que vocês estão fazendo aqui hoje e amanhã, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, Ronaldo. Muito obrigado pelas considerações. Queria aproveitar também e agradecer aqui pela presença da Eliane Fabre, pesquisadora de divisão de horticultura do IAC, também o Tiago Factor, nosso grande amigo também do IAC, ao Sebastião de Lima Júnior, diretor e pesquisador científico também do IAC. E agora, para fazer suas considerações, gostaríamos de transferir a palavra para o Lauro Paes, que é coordenador de cooperativismo, representando o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Lauro. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado à organização do Senab, Dr. Fábio, seu pai, que é uma pessoa muito querida, mas Tirso, o ministro Paulo Teixeira, já tivemos a oportunidade de conversar em outras oportunidades, prefeito Márcio, Ney, que a gente está sempre lá na secretaria conversando, né, o pessoal do Sebrae, Ronaldo, o qual trabalhamos num projeto lá em Registro, o Dr. Marcos lá no IAC,
E venho aqui simplesmente trazer só um recado do nosso secretário Geraldo Melo, dizendo que a Secretaria da Agricultura tem diversos trabalhos voltados à agricultura familiar, com seus programas de desenvolvimento do cooperativismo. Estamos com um trabalho muito bom com a Copardense, com as cooperativas da região, com o apoio do INCRA, com o apoio do MDA, com o apoio do SEBRAE, dos sindicatos. Enfim, um sucesso para todos, um sucesso para este importante seminário de uma das boas e valorosas lideranças do nosso Estado, que é a produção de beterraba. Muito obrigado. Muito obrigada, Lauro, pelas suas palavras também tão acolhedoras e prestigiando aqui o nosso querido Senab. Convido agora para dar a sua palavra o senhor Rafael Cossian. Ele é o atual presidente da Câmara Municipal aqui em São José do Rio Pardo. Chega aqui, Rafael, é contigo. Obrigada a você. Bom dia a todos. Gente, é um prazer estar aqui. Eu queria saudar todos os colegas que estão aqui na mesa, em nome do nosso prefeito Márcio e do Ney, que é nosso anfitrião. Então, abraçar todos os colegas que estão aqui. Saudar também colegas vereadores de outras cidades, prefeitos, enfim. Gente, para nós aqui em São José, é um imenso prazer saber que o nosso município, que a nossa região, é capaz, Ney, de sediar um evento desse porte, dessa magnitude, e que atrai, a gente consegue, pelas falas que já foram ditas aqui, somar esforços de diferentes órgãos. Então, tem o governo federal aqui presente, tem o governo estadual aqui presente, tem a prefeitura municipal aqui presente, o poder legislativo, né, que eu estou representando, e queria até estender o cumprimento para minha colega Priscila, vereadora aqui, grande parceira, o Paulo, nosso deputado, representando o legislativo aqui também, as instituições ligadas ao agro, o sindicato. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente soma forças, a gente dá cada um a sua contribuição para a gente fortalecer, né, a produção rural. Aqui em São José do Rio Pardo, aqui na nossa região, é um dos maiores motores que nós temos, vem da área agrícola. Então, parte da nossa riqueza, grande parte da nossa riqueza, vem da área agrícola. Quando vocês fizeram a abertura, vocês foram muito felizes dizendo, olha, a hora que nós acordamos para tomar café da manhã, tinha gente lá no campo trabalhando, produzindo. E eu me lembro, eu vi aqui o senhor Ademir Vedovato, foi presidente do sindicato também, né, Ney? Eu estudei com o filho do Ademir, o Fernando. O Fernando saía para poder entrar com a gente na escola, ele pegava o ônibus às 5 da manhã. Saía correndo da escola e ia para o campo trabalhar. Então, a gente tem que valorizar demais esse potencial que nós temos. Então, quando a gente olha esse evento, que é tão bonito, ele tem uma magnitude tão grande, ele só representa, com clareza para os nossos olhos, aquilo que o agronegócio já representa e que está ali, dia após dia, às vezes escondido, silencioso, trabalhando e gerando riqueza, gerando tudo de bom para a nossa cidade, para a nossa região. Então, Ney, eu queria te cumprimentar de uma forma muito carinhosa por esse trabalho, não só você, toda a sua equipe, o prefeito Márcio, que a gente sabe que a nossa prefeitura, felizmente, não mede esforços nenhum para poder contribuir com tudo aquilo que é possível para a gente poder fazer esse evento. E o reflexo que isso tem no comércio local, no turismo, na rede gastronômica, isso é muito importante para todos nós. O agro tem essa capacidade de gerar tudo isso. Eu finalizo aqui a minha fala, colocando mais uma vez a nossa Câmara Municipal à disposição. Todos os projetos que o prefeito encaminhou para nós, versando sobre a agricultura, sobre a área rural aqui do nosso município, ou que os colegas vereadores propuseram, foram aprovados por unanimidade na nossa casa. Inclusive, tem um projeto que deu entrada ontem, que revê lá aquela questão do selo de inspeção municipal, atualizando, para a gente estimular ainda mais a produção, venda, comércio. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar por unanimidade o mais breve possível para a gente dinamizar. Então, a Câmara Municipal está à disposição da nossa população, mas em especial também dos nossos produtores. E eu queria, Ney, mais uma vez deixar à disposição aqui, e eu vejo com muita felicidade a parceria que você faz
com as instituições de ensino, de pesquisa, de extensão, né, como eu vejo o Instituto Federal aqui de São Paulo, através do nosso campus São João da Boa Vista, o nosso instituto, que eu tenho muito orgulho de dizer que sou professor aqui do sul de Minas, do campus Muzambinho, o professor Zé Marcos vai estar por aqui, a professora Luciana estará por aqui com os nossos alunos, e isso é muito importante, o IAC, enfim, mas queria colocar à disposição a nossa escola do Legislativo. A nossa escola tem uma capacidade de, através da contribuição que a gente dá, de chegar nas pessoas, se a gente somar forças com essas instituições que produzem conhecimento, produzem tecnologia, talvez a gente consiga chegar na ponta. Eu conversava com o Ronaldo agora há pouco, o quanto os vereadores são demandados, porque a gente está ali na ponta. Então, a nossa escola está à disposição para fazer essa comunicação, para levar palestra para o produtor rural, para o morador do campo, para a sociedade como um todo. Então, contem conosco, porque eu tenho certeza que se a gente somar esforços, a gente consegue fazer a nossa cidade para frente, nosso estado ir para frente, nosso país ir para frente. Nós precisamos, sim, somar ao invés de dividir. Muito obrigado, parabéns pelo evento e que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Rafael. Muito bem. Com a palavra o nosso presidente da Câmara, muito obrigado pelas suas considerações. Aproveitar também esse momento para cumprimentar aqui o Daniel Bellucci, diretor regional da CAT, também cumprimentar o Lucas, que representa a FATEC, instituição tão importante aqui na nossa região também. E agora sim, com a palavra, convidar o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Dr. Tirso Meirelles. Seja muito bem-vindo ao Senado. Fala, moçada, bom dia. Eu queria cumprimentar aqui a Ana Paula, a Priscila e a nossa querida Karen. Ao cumprimentá-las, cumprimentar todas as mulheres aqui. E eu faço a referência para as mulheres, porque é difícil a gente aceitar um título do que nós temos hoje, do maior feminicídio praticamente do mundo é aqui no Brasil. Isso não pode, hipótese alguma, acontecer. Então, a gente tem de preservar, respeitar as mulheres. E as mulheres são uma parceira tão importante para nós, né, Márcio? Tão importante, porque o homem, feliz do homem que tem uma mulher ao seu lado. Porque a mulher ao seu lado, ela te dá uma dimensão diferente. Nós homens somos muito exatos, Paulo. Muito exato. 2 mais 2 são 4. Mas para a mulher pode ser 5, 6, né, Kramer? Pode ser tudo. Cumprimentar o Júnior e a Silmara, Cibele, pelo belo teatro que vocês fizeram aqui. Realmente tocou muito profundamente, que a gente que nasceu na roça, a gente sabe o que é isso. E, sem dúvida nenhuma, foi uma exibição maravilhosa. Está treinando bem, viu, Kramer? Os dois lá, fantástico. O Ney, nosso amigo. Ney, você surpreende cada vez mais, né, Márcio? Porque, olha que maravilha, olha que beleza, de trazer todos juntos, e principalmente no processo que nós estávamos conversando, né, prefeito? Aonde que existe a unificação entre o Executivo, o Legislativo, Rafael, da Priscila aqui e outros vereadores que estão aqui, e o setor privado. Assim você transforma uma sociedade, assim você traz a vocação daquele município, a vocação regional, você fortalece o processo produtivo, e aí você tem as condições efetivas de criar, sem dúvida nenhuma, a oportunidade das pessoas crescerem. Por isso que, quando eu fui presidente do SEBRAE, inclusive o doutor Manuel, que é o nosso presidente atual, mandou um abraço a todos vocês, nós colocamos um SEBRAE aqui em todos os municípios do estado de São Paulo. E lá existia uma cultura que dizia o seguinte: não, cidade pequena, viu, Paulo? Cidade pequena não vamos colocar. Como não colocar? Lá tem empreendedores, tem pessoas que podem, sem dúvida nenhuma, desenvolver, crescer, fazer as coisas acontecerem. Esses são pontos importantes, Marcos Kramer, que é uma pessoa fantástica do IAC, que tem feito um trabalho de pesquisa extraordinário, onde eu quero cumprimentar aqui a Embrapa, em nome do representante da Embrapa que esteve aqui. Eu mando um abraço para a Silvia. Fizemos uma parceria lá em Jaguariúna, onde a Fazenda é Laboratório, com a Agritex, onde nós vamos fazer a maior feira de Agritex, que vai ser em Campinas o ano que vem, maior feira de Agritex do mundo. Vai ser algo extraordinário, exclusivamente para que nós possamos desenvolver essa tecnologia para o pequeno e o médio produtor rural.
Por isso, Paulo, que nós estamos fazendo o Centro de Excelência de Tecnologia em São Roque. Lá são 10 mil metros quadrados que ficarão prontos agora em agosto, para que nós possamos incentivar, levar os pequenos produtores, os médios produtores, os coordenadores, os instrutores, para aprender as novas tecnologias. Big Data, inteligência artificial e bioinsumos. Vai ser um sucesso para que nós possamos levar essas tecnologias para o pequeno e médio produtor rural. Isso é muito importante. Em Ribeirão Preto também será entregue agora em agosto o Centro de Biocombustível e Cana-de-Açúcar. Também com esse efeito de trabalharmos biocombustível e também a cana-de-açúcar, Marcos, para que a gente possa estruturar o processo como todo. E estamos fazendo, Paulo, um fato interessante, lá no Mirante do Paranapanema, nós estamos fazendo um centro de excelência para a agricultura familiar, para que nós possamos motivar aqueles 9 mil assentados que estão lá, que são produtores rurais hoje, para que eles possam ter sobrevida no processo como um todo, para que a gente possa ajudar a desenvolver a estrutura como um todo. Isso não pode deixar de lado. Nós temos de estar junto no processo como um todo. Fizemos uma parceria com o SEBRAE, onde começa a vigorar esse mês, que é um programa extraordinário sobre assistência técnica gerencial, para que nós possamos, com todo aquele levantamento que nós estamos fazendo, já visitamos 120 mil propriedades rurais, conhecendo a necessidade do produtor rural, do seu trabalhador, para que nós possamos fazer o PAT, para que nós possamos, o nosso PAT seria o nosso orçamento anual, para que nós possamos levar os cursos. Todos os cursos nossos, Paulo, é gratuito e chega, Márcio, em torno de mais ou menos 210 mil cursos gratuitos que nós fazemos por ano, para ajudar o trabalhador, o produtor e a produtora rural. São pontos importantes para que a gente possa levar toda essa estrutura. Lá no Vale do Ribeira, Ronaldo, nós estamos fazendo lá um centro de excelência de banana com cacau. Um trabalho fantástico, né, para que a gente possa estruturar, e você está nos acompanhando lá, né, Laura, para que nós possamos fazer, sem dúvida nenhuma, uma junção que vai dar muito certo cacau com banana. E estamos fazendo em São José do Rio Preto um outro cacau com seringueira, também para estimular o processo como todo, a diversificação da produção, para que nós possamos manter. O que acontece? Hoje, nós estamos com um protecionismo mundial muito grande, um problema estrutural muito grande. Então, você pega os Estados Unidos nos taxando, você pega a China nos taxando, você pega agora o Acordo Comum Europeu com a América do Sul, está realmente afundando o processo. Porque, anteriormente, nós poderíamos, Paulo, naquela ocasião, eu vender para Portugal. Hoje eu não posso mais vender para Portugal, porque eu fechei o bloco. Então, o bloco agora cria uma confusão sobre antibiótico, onde que todo mundo utiliza, e bloqueia o nosso. Nós estamos fazendo um trabalho, lá junto com o Ministério da Agricultura, para demonstrar o que nós estamos fazendo, para não ser taxados. Mas você pega, por exemplo, o nosso vinho, que agora nós temos aqui, só no estado de São Paulo, em torno de 350 vinícolas, você pega o azeite, né, você pega leite, vai estar chegando no Brasil a 0%, a zero de taxa. E os nossos produtos vão demorar 15 anos para tirar a taxa. Então, nós tínhamos de passar por isso? Sim, nós temos de passar, temos de ser resilientes, porque o mercado é muito bom. Mas eles fizeram a salvaguarda. Se vender a 5% a mais do que eles compraram há 3 anos atrás, bloqueia a importação. Se cair 5% o preço, bloqueia também. Se tiver algum probleminha, para a gente investigar. É o que a França queria. Então, quer dizer, entramos numa situação, numa complexidade muito grande. Mas com esse levantamento que nós estamos fazendo de cada produtor, que já foram 120 mil propriedades rurais, nós vamos fazer um trabalho muito bacana, Márcio, que é em cima do que você falou, né, Ney? Para que a gente possa fazer os arranjos produtivos locais. Qual é a vocação daquela propriedade? Qual é a vocação dos produtores daquele local? E vamos levar uma agroindústria, Paulo. Uma pequena agroindústria para que nós possamos criar o valor agregado ao produtor rural, para manter o homem e a mulher no campo. Os preços vão até cair, o produtor vai ganhar mais, e aí nós fizemos uma parceria com a Apex, com a Faculdade Sebrae, para que nós possamos trabalhar esses produtores para exportar.
Então, nós vamos ter um braço de exportação no processo como um todo. Aí sim, né, Zebu? Aí sim você consegue fazer o processo funcionar, criar as condições necessárias. Agora, Paulo, eu preciso de um apoio teu. Eu sei que você também é contra os juros altos. Eu sei, já vi teu depoimento, mas não dá para um país ficar com o segundo maior juros do mundo. O esforço que o Ministério da Agricultura fez e do Ministério do Desenvolvimento Agrário fez para fazer o Plano Safra, nada vai resolver se os juros permanecer nessa altura. Está certo que o PRONAF, que é o Plano de Safra para a agricultura familiar, ela tem um olhar diferente. Dá para você fazer investimento porque a taxa é baixa, mas precisa fazer um plano de negócio. Não pode pegar dinheiro sem plano de negócio. Tem o Sindicato Rural, tem o SEBRAE. Vai atrás que nós fazemos o plano de negócio exatamente para analisar o retorno do dinheiro que você vai ter. Porque se tirar o dinheiro errado, você não vai conseguir pagar. Por isso que ocorreram as dívidas, Paulo. As dívidas ocorreram por causa dos juros altos e por falta de seguro, que é um outro pedido que eu faço a você, conversar com o nosso vice-presidente da República. Eu tentei falar com ele, liguei para ele, o Geraldo, mas ele não retornou porque foi muito corrido, por causa que o presidente estava fora, ele ficou como presidente do país. Mas precisamos resolver essas duas coisas. Se nós não tivermos os juros compensáveis e não tivermos seguro, não consegue implantar nada no Plano Safra. Isso nós precisamos ter, nós vamos ter um El Ninho aí, um problema seríssimo do meio ambiente, na seca, ou muita chuva, no período de plantio e também no período que nós temos da colheita. Então, esses dois pontos, Paulo, aproveitando a tua generosidade e a tua compreensão nesse processo, pedir esse apoio ao nosso vice-presidente. E um outro pedido que eu faço para você também, e eu conversei isso com o Geraldo, o vice-presidente, sobre o aspecto do dumping do leite. E ele disse, olha, se comprovar que tem dumping, nós vamos tomar atitude. E foi constatado o dumping. Depois voltou para trás. Nós não somos contra a Argentina e o Uruguai, são parceiros nossos, mas eles estão diminuindo a resiliência do produtor de leite. Hoje, praticamente das 5 milhões de propriedade, quase a totalidade tem um lá que tira leite. E a maioria tira 200, 300 litros, Paulo. São pequenos produtores. Aonde que nós temos de levar água à indústria para fazer, sem dúvida nenhuma, iogurte, fazer queijo. Mas nós precisamos que proteja o investimento que esse produtor fez durante mais de 10, 15 anos. Porque é a genética que ele trabalha, é o processo que ele faz para que você possa ter uma vaca com qualidade, que possa ter leite A2, como o Novo Horizonte faz. Então, são pontos importantes que nós precisamos salvaguardar. Você pega hoje, nós estamos importando 85% a 90%. O Paulo foi um dos que incentivaram muito para a retomada dos fertilizantes nacionais. Mas isso demora 2, 3 anos, mas foi uma retomada importante que está acontecendo. Você pega os Estados Unidos, liberou a taxação da importação de Marrocos de fertilizante. Nosso é taxado. Então, quer dizer, eles fazem a política para proteger os seus produtores e as suas cadeias produtivas. Nós temos de proteger também. Esse caso do leite é simbólico mesmo, porque são pequenos produtores. Muito pequenos, são até 300 litros de leite. Nós precisamos ajudar aqueles que realmente necessitam desse processo. Mas eu queria aqui, mais uma vez, dizer da importância de fazer uma feira dessa, a importância de um seminário desse. O primeiro passo é muito difícil dar, mas depois que deu o primeiro passo, vai embora. Né, prefeito? Nós estamos fazendo um trabalho agora de assistência técnica para o turismo rural. Aí você vai falar assim, mas Tirso, como assim turismo rural? Nós estamos pegando, fizemos uma parceria, Universidade, Secretaria de Turismo, SEBRAE, Senar, e estudamos o perfil do turismo do Estado de São Paulo. Nesse processo, criamos
um programa. Esse programa nós estamos quebrando ele em assistência técnica. Para fazer o quê? Eu chegar aqui em São José do Rio Pardo, verificar quem mexe com peixe, para alguém ir lá no turismo pescar. O Lauro tem cavalo, então cavalgada vai ser o Lauro. O Ney tem pousada, pousada é com o Ney. Outro com gastronomia, outro com artesanato. Juntamos todos para fazer o quê? Para fazer o arranjo do turismo, para que você possa fortalecer a economia do processo como um todo. Essa é a importância, é a vocação local, é dar oportunidade para o jovem, é para dar oportunidade para as pessoas que querem empreender. Isso que é bacana, você vê a transformação de uma sociedade voltada nesse processo. Mas nada disso que eu estou fazendo se eu não tivesse aqui o apoio da nossa diretoria, o Márcio Vassoler, que é de Tupã, que é nosso diretor, e o Pedro Luquezzi, que é de Avaré, e eu tenho de cuidar bem dele, porque ele é o tesoureiro, e se eu não falo o nome dele, depois eles cortam o dinheiro lá, né? A Thaísa, da Superintendência Federal, e queria aqui também dizer da importância do Instituto Federal. Instituto Federal, eu tive a oportunidade de ser secretário de governo da Prefeitura de Sertãozinho, e lá nós tínhamos, no estado de São Paulo, só 2 institutos. Nós tínhamos Cubatão e São Paulo. Nós conseguimos levar para Sertãozinho. E de lá foi uma briga muito grande para que pudesse retomar, e o governo federal retomou os institutos federais, e foi realmente um trabalho muito bacana. Quero cumprimentar aqui o Vaguinho de Casa Branca, nosso sindicato, o Carlinhos de Pirassununga, o Nelson de Arara, o João de São Sebastião da Grama, o Serjão de Divinolândia, o Rony de Tambaú, o Ademar de Caconde, e agradecer a cada um de vocês, agradecer também o Banco do Brasil, que a gente tem uma parceria muito grande para que a gente possa resolver os endividamentos dos produtores. Temos feito essa parceria tão importante para que a gente possa dar, sem dúvida nenhuma, um respiro do produtor rural nesse processo. E cumprimentar aqueles nossos bonequinhos que estão lá, né, a nossa beterraba e o Roralito, e também o Donis. É bacana, parabéns, não é fácil ficar nesse calor ali de baixo, só para nos alegrar, né? Então, uma salva de palmas para eles, meu muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, doutor Tirso. Brilhante discurso que evidencia o quanto São Paulo, né, o estado de São Paulo realmente é a locomotiva. Olha quantas possibilidades, quantas oportunidades para o agronegócio. E nós aqui, enquanto Senab, estamos justamente para ter esse conhecimento, para saber de todas essas possibilidades. E obrigada também, doutor Tirso, por reconhecer o esforço das mulheres do agronegócio. Gostaria de chamar agora para suas palavras e considerações o Paulo Teixeira. Ele é ex-ministro do MDA e atual deputado federal. Contigo, Paulo. Muito obrigada. Bom, eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos, um bom dia a São José do Rio Pardo, na pessoa do prefeito amigo Márcio Zanetti. Quero cumprimentar essa pessoa que eu admiro muito, e vou falar um pouco agora à frente, o Ney Minuti, que é o presidente do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, o Ronaldo Ribeiro, superintendente do INCRA, o Tirso Meireles, presidente da FAESP, o Marcos Landel, do IAC, coordenador do IAC, o Marcos Kremer, do SEBRAE, a Thaísa de Souza, do MDA, o Rafael, presidente da Câmara, a Rose Vasconcelos, secretária de Turismo, a Thaís Nogueira, gestora da Agricultura, o Francisco Miguel, da Embrapa, e a Karen, da Apex Brasil. Primeiro, Ney, eu quero te homenagear, porque imagino você lá na produção de beterraba, e você, como visionário, pensando, eu vou promover uma feira da beterraba. E aí você promoveu a primeira o ano passado. Era uma feira da beterraba, a primeira. Essa aqui já é uma feira maior da beterraba.
E quem vier aqui o ano que vem vai ser muito maior e vai ser muito maior nos anos seguintes. Mas só uma pessoa como você, com essa visão, é que conseguiu implementar essa feira aqui, e ele merece uma salva de palmas de todos nós. Quero também, prefeito Márcio Zanetti, quero te parabenizar, porque você, desde o ano passado, foi parceiro, advogou por essa feira, batalhou por essa feira, e ela é uma realidade, e ela veio para ficar. Eu acho que você vai poder sempre levar no seu currículo que você foi o prefeito que iniciou a feira, e que ela vai ser cada dia maior e vai poder se eternizar na vida de São José do Rio Pardo, não é? Eu vi ali o Ademar. O Ademar também fez o mesmo em Caconde. Esse ano fez a primeira feira do café de Caconde. E vai ser uma feira maior, 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 e ele também, como você, Ney, é um agricultor visionário. E é por isso que essa região, com os agricultores que tem, nós vamos longe, cada dia mais longe, porque o agricultor aqui pensa grande, o agricultor aqui pensa o país, o agricultor aqui pensa no povo brasileiro e também pensa o mundo. Eu acabei de encontrar um agricultor de Divinolândia e falou: eu quero que você vá lá em Divinolândia conhecer minha propriedade, que é uma propriedade exemplar de produção de café especial, que tem selos na Alemanha de Fair Trade e que é um exemplo para o mundo inteiro. Isso é, o agricultor daqui pensa grande, pensa o Brasil e pensa o mundo. E quero parabenizar os agricultores e as agricultoras da região pelo importante trabalho que vocês estão fazendo com projeção e reconhecimento nacional. Essa região aqui, ela está virando uma região muito poderosa, porque a melhor beterraba do Brasil é daqui, o melhor café do Brasil é daqui, o melhor vinho do Brasil é daqui, o melhor azeite de oliva é daqui. E aqui está se projetando para o Brasil e para o mundo. E por isso que eu tenho orgulho de participar aqui, sendo também nascido aqui, como nasci em Águas da Prata. No Ministério, e essa semana eu tenho a honra de ter participado de 3 eventos, e eu vou relacioná-los aqui. O primeiro evento foi o Jogo do Brasil contra o Japão. Eu sou casado com uma japonesa, e a minha mulher falou: eu vou torcer para o Brasil. E a segunda coisa, quando o Japão fez o primeiro gol, ela falou: eu tenho pena do povo brasileiro. E aí nós empatamos e viramos o jogo e saímos todos felizes. Porque o time do Brasil e os políticos do Brasil têm que corresponder à grandeza do povo brasileiro. E foi ali que a gente deu a volta por cima, foi para cima e ganhamos. O time do Brasil fez o Japão jogar na pequena área, tá certo? Levou todo o time do Japão. Isso mostra o Brasil que a gente quer construir, com aquela combatividade, com aquela determinação, né? O segundo evento que eu participei dessa semana foi, junto com o presidente Lula, o lançamento do Plano Safra. E o lançamento do Plano Safra, Tirso, esse ano, esses 3 anos que a gente lançou, eu quero falar, primeiro, foram recordes no volume de recursos. Segundo, foi o recorde de safra. O Brasil teve recorde 23, 24 e 25. Terceiro, os juros que nós conseguimos bancar foram juros de 2% para produzir alimentos no Brasil. E para produzir alimentos orgânicos, 1%. Não existe dinheiro mais barato que esse no Brasil. E você pode dizer, mas tinha muito agricultor em dívida. Nós lançamos o Desenrola Rural, 500 mil agricultores fizeram o Desenrola Rural e voltaram ao crédito. Quando eu entrei no Ministério, nós tínhamos 100 mil CAFs. Hoje nós temos 3.800.000 CAFs. Quando eu entrei no Ministério, nós tínhamos 1.400.000 contratos.
Hoje nós temos 2 milhões de contratos no Plano Safra. Isso que você se referiu, e eu concordo com você, nós temos que lutar para diminuir os juros no Brasil, criticar o Banco Central. Mas, no Plano Safra da agricultura familiar, os juros são esses que eu estou falando e peço aqui o testemunho dos agricultores da região. Nós estamos vendendo máquina pequena a juros de 2,5%, e agora passamos para 1,5%. Máquina grande, para quem está no Pronaf, o juro é de 5%, 3 anos de carência, 10 anos para pagar. A ABMAC, a indústria de máquina, disse publicamente, o que está girando a indústria de máquina no Brasil é o Pronaf. Está certo? E agora nós conseguimos 15 bilhões de reais para subsidiar os juros do Pronaf. Agora, a produção de alimentos é 2%. O agroecológico, para quem for produzir orgânico, é 1%. E 1,5% máquinas até R$100 mil. Qual que é o objetivo nosso, presidente Lula? É mecanizar o agricultor familiar. É que ele possa fazer, que tenha na propriedade dele estufa, que tenha na propriedade dele drone, que tenha na propriedade dele irrigação automatizada, que ele possa ter um pequeno trator, que ele possa ter um pequeno implemento, que ele possa se informatizar. E um fenômeno, Karen, que está acontecendo na nossa agricultura, que nós temos que fortalecer, é o da permanência do jovem e do protagonismo feminino dentro da agricultura. E isso só vamos fazer com mecanização, se a gente conseguir trazer alta tecnologia. Nós estamos com um programa do MDA, e assim cumprimento a ministra Fernanda Machiavelli, de 300 mil embriões de pura origem para o agricultor familiar, secretário. Para que o agricultor familiar, ao invés dele fazer inseminação artificial e demorar 5 gerações para ter um animal de pura raça, você já põe o embrião e já dá um pura origem na primeira geração desse. E nós estamos fazendo muito com o girolando e com o girleiteiro, com eles para aumentar a produtividade. Então, a pessoa que tem uma vaca que dá 10 litros pode ter uma vaca que dá 30 litros. E o Brasil tem capacidade de ser o maior produtor de leite do mundo e agregar valor no leite igualmente. Agregar valor no leite com agroindústria, com queijo. Eu não tenho medo da Europa. Primeiro que a cota que a gente fez de lácteo é isso aqui, é pequenininha a cota de lácteo. Não faz cócega para o Brasil a cota de lácteo. E o que a gente precisa fazer é isso que você falou, é apoiar o agricultor para ele se mecanizar, para ele agregar valor, industrializar, para ele poder se cooperativar também, que é muito importante a cooperativa, e lançar para o mundo. Então, o Plano Safra esse ano são 80 bilhões de reais com esses juros subsidiados. Para o pequeno, a questão do juro está equacionada, para o médio e para o grande. Nós precisamos equacionar no Brasil um sistema único de assistência técnica e extensão rural. O Senar tem um papel importante em fazer um sistema único de assistência técnica e extensão rural. Eu queria falar da beterraba. A beterraba, e eu acho que a gente tem que recuperar os ensinamentos dos mais velhos, dos nossos avós, bisavós, para ter uma alimentação saudável, com grande poder nutritivo. E a beterraba, ela tem um valor nutricional importante para a prevenção do Alzheimer, do Parkinson, das doenças neurodegenerativas. Tem também para os homens na questão de doenças como o tema da próstata. Então, a beterraba tem um valor medicinal muito importante. E é por isso, Ney, que eu sugiro que no ano que vem, e você também, Márcio,
possa fazer um debate medicinal, trazer grandes especialistas, neurocientistas, para mostrar o papel da beterraba, assim como, Ademar, do café. O café também ele previne doenças neurodegenerativas. Por isso, eu acho muito importante apresentar essa dimensão da beterraba, que passou a ser um produto com alto valor medicinal. Por isso que eu acho importante que essa feira vá apresentar. Nós também temos um desafio na agricultura, que é a transição de uma agricultura de base química, baseada em agrotóxicos, e está aqui o representante da Embrapa, e está aqui o Marco do IAC, para fazer uma transição para uma agricultura de base biológica. Base biológica e, portanto, diferenciar a nossa agricultura. Se nós conseguirmos fazer essa transição para uma agricultura de base biológica ou para a agroecologia, nós vamos fazer um produto de mais valor agregado, porque o que nós queremos é que o povo brasileiro coma produtos saudáveis. Por isso que eu acho que a gente teria que aproveitar a presença do IAC e da Embrapa, e de vocês, da FAESP e do MDA, e a gente fazer um acordo de conversão dessa agricultura. O Ronaldo falou da banana no Vale do Ribeira. Se a gente converter todo o Vale do Ribeira em banana orgânica, o valor dessa banana é muito grande. Nós batalhamos contra a importação de banana do Equador, mas eu fui conhecer os bananeiros equatorianos, todos estão no bioinsumo, ninguém mais está no agrotóxico. E nós tínhamos que fazer essa transição na agricultura nossa, no estado de São Paulo, e assim, o IAC e a Embrapa são fundamentais, como o Instituto Biológico de São Paulo também é fundamental. Mas eu disse que eu participei de 3 eventos. Eu participei do evento do jogo, do domingo contra o Japão, eu participei do evento do lançamento do Plano Safra, estou participando desse evento aqui, e domingo vou participar do Jogo do Brasil. Como a minha mulher, eu tenho um assessor que é filho de norueguês. E ele está aqui, o Pedro Alberti. E o Pedro Alberti é o único norueguês que conhece música sertaneja, ele está ali. E eu quero perguntar para você, Pedro, para quem você vai torcer domingo? Se é para a Noruega ou para o Brasil? Para o Brasil. Então, tá bom. E aí, eu quero trazer uma questão que é o seguinte. Na Copa de 70, tem um filme que está passando na Netflix, o Saldanha, que era um homem de esquerda, e a ditadura o afastou do time e botou o Zagallo ia jogar contra o Uruguai. E aí tinha um trauma da Copa de 50, que nós tínhamos perdido do Uruguai. E o Zagallo falou assim para o Saldanha. O Saldanha falou para o Zagallo: Zagallo, os uruguaios são catimbeiros, são violentos, vai para cima deles, ergue a cabeça, vai para cima deles. E o Brasil foi tricampeão. Os nossos agricultores estão indo para cima, não tendo medo de nada, e nós vamos enfrentar e fazer um país com soberania alimentar cada dia mais. Nós temos bons agricultores, temos bom conhecimento que está depositado nas universidades, no IAC, no Instituto Biológico, na Embrapa, temos bons agricultores e temos parceiros importantes, como aqui a Prefeitura e como é o nosso governo federal. Vamos para cima e vamos ganhar esse jogo, que é ter soberania alimentar, e vamos ganhar da Noruega domingo também, o jogo de domingo que vem. E, por último, eu termino dizendo a você, prefeito Márcio, eu estou marcando cerrado o ministro da Educação, Léo Barquini, e a ministra Miriam Belchior, para a gente trazer uma unidade do Instituto Federal para São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo precisa, porque o jovem que estuda no Instituto Federal sai do Instituto Federal com os olhos brilhando. Por quê? Porque ele está preparado para o mercado de trabalho e ele está preparado para a universidade. Vamos continuar juntos. Eu sei que você está muito ansioso, assim como eu, para que na próxima lista São José do Rio Pardo seja anunciada como uma cidade que terá uma unidade
do Instituto Federal. Eu quero dizer para vocês, e assim termino, esse não é momento de guerra, tinha que ser momento de paz. Não é momento de ir lá nos Estados Unidos, e vocês sabem de que eu estou falando, pedir para aumentar tarifas no Brasil. É momento de voltar ao OMC. A OMC que tem que disciplinar as disputas de natureza comerciais, e não o Trump aumentar as tarifas do jeito que ele está aumentando. Nós queremos um mundo em que o Brasil possa ser o que é a sua vocação, de ser um país que seja celeiro do mundo e que alimente o mundo. E nós, aqui no Brasil, termos soberania alimentar e garantir ao povo brasileiro comida na mesa de qualidade. E é por isso o meu abraço a todas e todos os agricultores que produzem beterraba, e um abraço de quebrar seus ossos, Ney, por essa visão tua que enxergou o futuro e que está aqui hoje trazendo essa maior feira de beterraba do Brasil e transformando São José do Rio Pardo na capital da beterraba. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Paulo, deputado federal, também ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado. Receba também o cumprimento das demais autoridades. Queria aproveitar, minhas senhoras e meus senhores, agradecer também a presença do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itobi, Bruno Serafim Urbano, e fazer uma correção na pronúncia. Anteriormente nós dizemos e agradecemos pela presença do Miguel Paião, onde na verdade nós tínhamos dito Miguel Paixão, então está devidamente corrigido. Muito bem, e não deixa de ser alguém também apaixonado, segundo, né, o pessoal que aqui está. Bom, todos aqui ressaltaram muito o apoio da Prefeitura Municipal nesse evento, toda a dedicação, todo o entusiasmo, todo o empenho, e agora também para poder fazer suas contribuições, dar as boas-vindas a todos vocês, né, nesse momento de solenidade. Convido para que faça suas considerações o prefeito municipal, Márcio Calegari Zanetti. Receba o aplauso também do nosso auditório. Prefeito, muito obrigado. Eu vou desejar uma ótima tarde para todos. Já viramos o relógio para depois do meio-dia, mas continua sendo motivo de muita satisfação dividir esse momento com cada um de vocês. Eu vou pedir licença para cumprimentar a mesa antes de fazer citações importantes aqui e fazer alguns agradecimentos merecidos e muito especiais. Eu quero agradecer o SEBRAE, na pessoa do Marcos Creme, nosso gerente regional aqui de São João da Boa Vista, um grande parceiro de São José do Rio Pardo, dos municípios da nossa região. Marcos, obrigado a você e toda a sua equipe pelo carinho e dedicação. Eu disse para o Paulo Teixeira, agora o nosso ministro, que recebe os meus cumprimentos do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar, falei, Paulo, você é o embaixador, e Ney, nós precisamos trabalhar esse título aí, e com muita realidade, mérito, merecimento mesmo, porque o Paulo, eu encontro ele, doutor Tirso, em São Paulo, ele me fala da beterraba, eu encontro ele em Brasília, é beterraba, é um grande entusiasta, e aí a gente estende, né? Porque além da beterraba, o Paulo é o entusiasta do agro, é aquele que assumiu um compromisso com o nosso país, ocupando um cargo de destaque, ministro do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar, e abraçou. E, Paulo, eu comentava com o doutor Tirso, e vou estender a ele também a minha satisfação de poder dividir esse momento e outros tantos com aqueles que ocupam cargo, que ocupam função e que efetivamente fazem jus àquela atribuição, àquele compromisso que assume. Você no Ministério, o doutor Tirso dirigindo a FAESP, já vice-presidente do SEBRAE, dirigindo o SEBRAE, e isso nos orgulha muito. Todas as atribuições que vocês assumem, em cada compromisso, vocês colocam a alma, vocês colocam o coração, vocês empenham a sua vida, as suas vidas, para que a missão seja realizada com muita competência, com muito amor, com muito carinho. Então eu quero, Paulo, te agradecer mais uma vez. Eu vou continuar olhando para você e além da beterraba, lembrando e te pressionando com muito carinho, com muito jeitinho, para que o presidente possa anunciar o Instituto Federal de São José do Rio Pardo. Eu não tenho dúvida que a nossa cidade e a nossa região muito ganhará. Então, Paulo, eu vou continuar te olhando, vendo, lembrando da beterraba
e do Instituto Federal, e que Deus nos permita, em breve, ter a oportunidade de descerrar essa fita. Obrigado por tudo, prazer enorme mesmo estar ao teu lado nessa manhã, tarde de quinta-feira, abertura do nosso segundo Senab. Eu vou, mais uma vez, doutor Tirso, que satisfação, eu acho que a gente já atingiu o objetivo de ter o Tirso riopardense, né? A gente o encontra e sente essa satisfação, Cibele, Júnior, de poder sentir o compromisso que ele tem com a nossa cidade, com a nossa região. Isso é muito importante, porque quando você tem a oportunidade de vivenciar, de estar próximo, você tem um momento que é diferente daquele. Eu ouvi falar que lá em São José do Rio Pardo tem um seminário, ouvi falar que lá tem o Euclides da Cunha, ouvi falar que lá tem tanta coisa boa em São José e na região. Muito mais importante do que ouvir falar é, de fato, se fazer presente, colaborar, e o Dr. Tirso tem feito isso também com um grau de comprometimento absurdo, então é um motivo de muita satisfação. Eu acho que São José do Rio Pardo já está no teu coração. Acho não, eu tenho convicção que está no teu coração, e sinta-se literalmente em casa sempre que aqui estiver ou na nossa região. Karen, uma satisfação também estar te recebendo, e aí o Dr. Tirso e o nosso ministro Paulo Teixeira, rapidamente eles olharam para o lado, e eu olhei, e eu já senti que eles iam reclamar a falta de mulher compondo aqui essa mesa. E eles rapidamente foram muito gentis. A Karen subiu para fazer uma manifestação em nome da Apex Brasil, e aí os meninos aqui, ministro, presidente, falaram: Karen, fica aqui com a gente, cederam gentilmente esse espaço, e aí eu vou tomar a liberdade de cumprimentar também algumas mulheres que estão aqui, tão importantes na nossa vida, tão importantes no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Eu estendo os cumprimentos também para Ana Paula Minucci, a esposa do presidente do nosso sindicato, que foi homenageado há pouco aqui pelo Dr. Tirso. Uma satisfação, uma guerreira, um prazer enorme também estar ao seu lado. Eu quero cumprimentar também a Thaís Nogueira, a nossa gestora de agricultura, hoje representando também o secretário Rogério, que está lá, Dr. Marcos, no IAC de Campinas. Ele foi buscar mais uma moto niveladora para que a gente possa empreender aqui os esforços de recuperação e conservação das estradas rurais do nosso município. Merece realmente, eu acho que assim, é importante a gente fazer essa citação. O Rogério foi trazer a 4ª moto niveladora para que a gente tenha elas rodando e conservando as tão importantes estradas rurais, para que especialmente o produtor possa escoar com dignidade a sua produção. E em 2021 nós chegamos, né, presidente, no município que dispunha de uma moto niveladora, e graças a Deus agora a gente está trazendo a 4ª moto niveladora e mantendo elas para que a gente possa desenvolver esse trabalho com maior competência e efetividade. Então, Thaís também, sinta-se abraçada. Eu quero cumprimentar também a Rose, nossa secretária municipal de Turismo e Cultura. Receba, Rose, você e toda a sua equipe, os nossos cumprimentos e agradecimentos. Te cumprimentando, cumprimento demais secretários e secretárias do nosso município aqui presentes. Cumprimento também a vereadora Priscila Abreu, uma satisfação também estar aqui nessa manhã ao seu lado. E as meninas aqui, professora Rosângela e Ana Paula, do Conselho Euclidiano, né? Tão importante conselho que mereceu nossa homenagem no primeiro Senab, merece a reiteração da homenagem nesse momento. Motivo de muita satisfação também. Ney, parabéns. Você é o cara, né? É você que bancou, é você que idealizou, é você que está empreendendo. Você conta com o nosso apoio, a Prefeitura vai estar sempre à disposição para apoiar. Obrigado pela honra de estar prefeito, tendo a chance de dividir esse momento com você também. E eu quero estender os cumprimentos, Ney, para os demais presidentes de sindicato, né? Nós temos um presidente também muito atuante aqui numa cidade vizinha, numa cidade próxima, que é o Ademar. O Ademar, que eu considero hoje um amigo, viu, Ademar? É motivo de muita satisfação sempre te encontrar, sempre aprender com você, o entusiasta do campo, aquele que sai de Caconde, que sai de São José, que vai para Brasília, que vai para São Paulo, para defender o interesse do agricultor. Cumprimentando vocês dois, eu cumprimento os demais presidentes de sindicato. Conheci há pouco o presidente do sindicato lá de Pirassununga, presidente do sindicato de Araras, está aqui o presidente do sindicato São Sebastião da Grama e outros tantos. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão em São José do Rio Pardo. Faça dessa a cidade de vocês também. E aí eu tenho um compromisso hoje, uma missão, viu? E eu vou citar o nome do Lauro, eu vou citar o nome do Marcos, que já esteve com a gente, que vai voltar sempre com a gente, e do Ronaldo. Viu, presidente? Eu acho que esses três, a gente precisa fazer um trabalho, como a gente já fez aqui com o ministro Paulo, como a gente fez com o nosso presidente Tirso, de fazer com que eles, de fato,
se sintam riopardenses, que estejam, quando estiverem nessa região, quando estiverem nessa cidade, que se sintam literalmente em casa. Eu tenho certeza que essa proximidade, que esse compromisso vai trazer muitos frutos positivos para a nossa terra e, consequentemente, para a vida de cada um de vocês, que vai poder, com ainda mais competência e entusiasmo, cumprir o papel que vocês assumiram. Então, Lauro, Marcos e Ronaldo, obrigado pela presença, obrigado pelo compromisso demonstrado desde já, e eu tenho certeza que cada um de vocês vai fazer dessa a casa de vocês. Satisfação enorme, senhor presidente. Concluindo os cumprimentos da mesa, eu cumprimento o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, a Câmara parceira, né? Eu também tenho a satisfação de estar prefeito desde o início de 2021, e nós mudamos o relacionamento, e é esse o relacionamento que eu acredito saudável para o nosso país. Eu comentava com o nosso presidente, doutor Tirso, a respeito do como é importante a gente manter o equilíbrio institucional entre os poderes. Num país que há um certo tempo, e aí eu acredito, e talvez de maneira polêmica, a internet, aquela ânsia que as pessoas têm do corte da internet, de aparecer na internet, e em diversos momentos de maneira irresponsável. E aqui em São José do Rio Pardo, a gente sabe qual é a hora para uma exposição um pouco maior, a gente sabe qual é o momento que a gente tem que colocar a violinha no saco, baixar a cabeça, pegar na enxada e ir trabalhar, sem nos deixar levar por opiniões, por cortes, por porcariada, que interfere efetivamente no bom funcionamento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Eu me orgulho muito de ter essa parceria com a Câmara Municipal, hoje aqui representada pelo presidente, Rafael Cossian, professor Rafael Cossian, pela vereadora Priscila Abreu. E, presidente, leve mais uma vez meus cumprimentos aos demais pares, a minha admiração e o meu carinho. Eu tenho certeza que a gente vai concluir, que Deus nos dê saúde para concluir esse mandato em 2028, da mesma maneira que a gente começou ele lá em 2021. Quero fazer breves saudações aqui, antes de fazer considerações muito rápidas, porque eu estou com medo, o ministro Paulo, de ter que pagar o almoço. Alguém falou agora há pouco para mim assim, o prefeito, está na hora do almoço, vai rapidinho aí, porque tem gente que vai pedir para você pagar o almoço, e a minha fama aqui com relação à despesa, especialmente a pública, ela não é muito boa. Porque o prefeito tem a TAR da responsabilidade fiscal como meta, uma das metas principais, e ele é ali muito seguro para que a gente efetivamente aplique, faça aquilo que é devido, mas com muito cuidado, com muito carinho. Fama boa, de austeridade, de gastar aquilo que deve ser no momento certo. Então, a gente vai aqui concluir rapidamente. Mas eu quero cumprimentar um grande amigo, um grande prefeito, um irmão que a gente tem. Me falaram há pouco que ele tinha chegado, ele chegou lá no início, e eu olhava e falei, cadê o chapeuzinho dele? E aí eu encontrei o chapeuzinho dele, é o prefeito de Itubi, o Maranata, um amigo, irmão, um grande prefeito que merece o nosso aplauso, um grande prefeito realmente, tem feito a diferença lá em Itubi, viu, Maranata? E o Maranata está acompanhado aqui dos nossos amigos de Itubi, está aqui também o nosso vereador de Itubi, receba Edivan também, nosso carinho, nossa homenagem. E cumprimentando a turma de Itubi, eu olhava para esse pessoal aqui que está com o roxinho, né? Esses jovens. E eu tenho uma admiração muito grande pelo jovem, pelo adolescente. Não é exagero, e a gente, eu acho que deve incentivar e sempre falar a respeito disso. É essa geração que é a do futuro e sempre vai ser do futuro. E nós que temos um pouco mais de experiência, de vivência, nós temos que ter um compromisso com essa juventude. É o compromisso de buscar. Vocês merecem realmente o nosso aplauso. São jovens de Itubi e Casa Branca, que estão hoje aqui em São José do Rio Pardo, do programa Jovem Aprendiz, patrocinado pelo sindicato, pelo sistema, pelo Senar, sistema ligado à agricultura, e vocês merecem o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração, porque a gente tem certeza que vocês serão o futuro do nosso país e vão empreender aí, e vão superar as adversidades, todos os obstáculos, para que a gente tenha uma região, um estado e um país cada vez melhor. Eu quero também, gente, já concluindo esses cumprimentos aqui, e é importante a gente registrar também uma homenagem a todos esses que trabalham dia e noite para permitir que um evento como esse aconteça.
E aí eu cito novamente Júnior, cito Cibele, cito Miguel Paixão, né? O erro de vocês hoje fez com que a gente rebatizasse o Miguel, e aí o prefeito é muito oportunista com relação a isso. Então, toda vez que eu encontrar o assessor do Paulo Teixeira, eu vou cumprimentá-lo como Miguel Paixão a partir de hoje. Naquele momento, eu e outros dávamos uma risada, mas, Miguel, quero te agradecer também pelo comprometimento, pelo entusiasmo, viu? Pela colaboração que você sempre tem. Cumprimentar o Pedro Albert, que me demonstrou, ministro, um juízo enorme. Ele pode até estar torcendo pela Noruega lá, mas quando questionado, é lógico que ele vai torcer pela vitória do Brasil. Mas eu quero cumprimentar o pessoal que está aí trabalhando na filmagem, no som, o pessoal que colabora com mídias sociais, enfim, Banco do Brasil, a gerente Angélica está desde cedo aqui, capricha nas ofertas para nós, nossa gerente, atende o pessoal aí com as condições que o Paulo falou, que fez, porque o prefeito também está lá para falar assim, ó, Banco do Brasil, você tem que ter um compromisso em municípios como o nosso, com 53 mil habitantes, de não fechar as portas. E aí o prefeito é bairrista, porque a gente tem um movimento de bancarização digital, que faz com que muitas pessoas que precisam da agência física não tenham essa possibilidade. Aí o Banco do Brasil falou assim, prefeito, nós vamos e fizeram na semana passada um evento para confirmar, para afirmar. O Banco do Brasil tem esse compromisso, ele oferece o serviço digital, mas ele não encerra as atividades, né? E merece realmente o nosso aplauso. Vocês assumiram um compromisso público, e aí esse compromisso público eu tenho certeza que vai ser mantido no momento em que muitos fazem isso. Mas, pessoal, eventos como esse têm a oportunidade de permitir que a gente influencie a política, as decisões em nível local, em nível regional e em nível nacional. O presidente Tirso, que advogou aqui pela queda da taxa de juros no nosso país, que lamentavelmente hoje ela impede um maior crescimento, ela limita o crescimento, ela asfixia, especialmente o setor produtivo. Eu tenho certeza que, ao sentar do lado do ministro Paulo Teixeira, que tem acesso também ao ministro da Fazenda do nosso país, acesso direto ao presidente da República, ele colabora quando ele sugere, ele colabora quando ele cobra de maneira correta, de maneira respeitosa, de maneira decente. E é assim que nós precisamos agir, aproveitando momentos como esse. A gente tem o privilégio de morar numa cidade, de morar numa região, em que você olha para a cebola e você sente que a cebola faz parte da tua vida, a beterraba faz parte da tua vida, a cenoura, o tomate, o alimento faz parte da tua vida, porque ele é produzido no quintal da tua casa. Mas essa não é a realidade que muitas pessoas vivenciam mundo afora. Aquelas que têm a oportunidade de ter acesso efetivamente ao alimento, mas nós também temos que lembrar que muitos não têm sequer a oportunidade de acessar o alimento ainda no mundo de maneira digna por diversos fatores. E aí, Paulo, a importância que a gente tem de ter programas subsidiados, de ter políticas públicas, e você é um grande defensor da política pública para o pequeno e para o médio, porque o grande, ele tem sim a adversidade, nós precisamos advogar para que a gente possa dar melhores condições, especialmente condições relacionadas ao financiamento do crédito rural e do seguro rural. É o que a gente ouve. O prefeito não é um produtor rural, o prefeito tem como atividade na vida privada a atividade empresarial e sabe quanto isso impacta. O prefeito, ocupando o cargo de prefeito, sabe como as condições colocadas às públicas impactam a vida das pessoas. Mas políticas públicas que deem resposta, de fato, que cheguem na ponta, que propiciem a mudança, a melhoria da qualidade de vida, são fundamentais para a nossa população. E a gente tem que agradecer a cada um de vocês. Mais uma vez, Ney, aqui já encerrando, eu tenho que te cumprimentar, te agradecer pela grandiosidade. Ao Paulo Teixeira, e aqui eu faço uma menção muito direta, muito explícita. Esse evento, ele acontece, e com muito respeito, Ney, e toda a equipe do sindicato, a gente tem que dar crédito àqueles que efetivamente fazem isso acontecer, e a gente deve isso ao ministro Paulo Teixeira, que no ano passado bancou, vamos executar, vamos fazer, vocês vão ter o nosso apoio no Ministério. E mais uma vez, Paulo, receba os nossos cumprimentos,
o nosso abraço. O evento, efetivamente, ele acontece, ele ocorre, ele é um sucesso porque você abraçou. Dificilmente ele aconteceria, e você foi muito humilde, mas dificilmente ele aconteceria se você não tivesse abraçado e propiciado a realização deles. Gente, no mais, o meu desejo de um excelente Senab para cada um de vocês, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um, muita saúde, muita paz, e o principal dos desejos que eu tenho para cada um, muita felicidade, que a gente se empenhe no dia a dia para que a gente possa ser feliz. Deus abençoe, obrigado. Muito bom, Márcio. Pessoal, e agora nós vamos nos preparar, o pessoal do palco, para fazer a foto oficial. Momento como esse é histórico, né? Então isso precisa ficar registrado para a história do Senab, para a história de São José do Rio Pardo e para a relevância do agro como um todo. Cibele, enquanto o pessoal vai se organizando, eu vou pegar aqui o púlpito, vou colocar ele aqui do lado e vou pedir, né, para que a equipe de filmagem, o pessoal da foto, possa também se posicionar para esse momento tão especial. Enquanto isso, enquanto o pessoal se posiciona, eu queria também convidar a Beth Beterrabito, o Ruralito, para vir até aqui à frente, né, se interagir com o pessoal do nosso auditório, da nossa plateia. É muito importante também esta simbologia que vocês trazem para o Senab. Os celulares vão fazer as fotos primeiro, a pedido do fotógrafo. E aí eu peço que o pessoal do palco permaneça, porque o fotógrafo depois vai fazer a foto oficial, que vai ser divulgada aí nas redes. Aproveito para agradecer a disponibilidade de vocês e a paciência. Muito bem. Pedimos também, né, que aqueles e aquelas que aqui estão, que fizerem seus registros, marquem o @Senab, para que também possa ser compartilhado nas redes sociais oficiais do seminário. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma salva de palmas para as nossas autoridades. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras aqui presentes. Tudo de bom, viu? Obrigado, Tirso. Muito Obrigada bem. pelo reconhecimento. Bom, sendo assim, Cibele, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilhar o palco com você. Queria aproveitar e agradecer ao Ney pelo convite desta apresentação, a Jaqueline também, que nos convidaram nessa honra de conduzir o Senab, não é isso? Sem sombra de dúvida, Júnior. E a gente aproveita também para deixar para vocês o convite, né? Para que vocês acompanhem a programação de palestra. O Senab só está começando hoje. Ao longo dos dias tem muita coisa boa. Tem entretenimento, tem conhecimento, tem gastronomia, tem expositores. E sendo assim, Júnior, senhoras e senhores, nós declaramos oficialmente aberto o 2º Seminário Nacional da Beterraba. Desejamos a todos um excelente evento, com muito aprendizado, com muita troca de experiências e também, Júnior, com conexões que possam contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva da beterraba. Muito bem, a todos um ótimo evento. Confiram também a programação da parte técnica que acontecerá nos próximos dias. A vocês o nosso muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Tenham todos também um bom almoço, não é isso? É isso aí, agora o pessoal vai almoçar. Senab, onde o agro se encontra. Acontece também. Um abraço a todos.